Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo este período de preparação nessa semana para a festa do Corpus Christi, a festa do corpo de Deus, a festa de Deus, como é chamado, por exemplo, na França, chama-se a festa de Deus, Fête de Dieu. E ao olharmos para a Eucaristia, na qual nós estamos nos preparando para caminhar, nós entendemos nela um gesto justamente daquilo que este pai da parábola de hoje viveu por amor a cada um de nós. Quando nós ouvimos este evangelho, que é até um pouco longo, mas uma parábola conhecida de todos nós então percebemos que este pai que Jesus fala é o Pai do céu, e o Filho que se entrega em sacrifício é o próprio Jesus Cristo, mas este Filho, ele permanece no meio de nós através da Santíssima Eucaristia. E por isso, nós devemos então ir ao encontro da Santíssima Eucaristia, nós devemos então ter este amor para com o Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, para assim permanecermos unidos a nosso Senhor, mas também para que o sacrifício dele não seja um sacrifício em vão. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, não sei se você, mas existe um sentimento que brota talvez do nosso coração, que é um sentimento, no nosso entender, de justiça, onde a gente deseja que a justiça aconteça, mas que no fundo ela é muito mais
preenchida, cheia de vingança do que justiça. Porque quando nós olhamos, o primeiro desejo nosso é falar assim, olha, esses agricultores que não eram o dono da vinha, eles têm que pagar. Onde já se viu isso? Fizeram mal para o primeiro empregado daquele homem. E à medida que a parábola ela vai continuando, parece que dentro de nós, um sentimento ainda de raiva, né, sentimento de vingança, vai também aumentando, ao ponto de, num determinado momento, quando envia o filho, não, aí é a gota d'água. Aí chega. Não dá mais para suportar. E talvez o nosso sentimento seja de quando o próprio Jesus então fala assim, o Senhor da vinha virá e destruirá, né? Ele diz isso, destruirá os agricultores, e aí dentro do nosso coração talvez venha o sentimento, é isso mesmo, eles têm que pagar porque eles erraram. Mas a misericórdia de Deus não age desta forma, mas a justiça de Deus não age desta forma. O Senhor que nos ama é este Senhor que cada vez dá oportunidade a cada um de nós de recomeçarmos. Ele envia pessoas na nossa vida para colher os frutos do amor dele por cada um de nós, e ele vai dizendo, olha, não volta mais a pecar, não volta mais a cometer um erro, porque eu sofro quando você erra, porque eu sofro quando você peca, porque você se afasta de mim, porque você se ausenta da minha presença. E aí então o que nós fazemos? Sai daqui, deixa eu viver minha vida. E aí ele então envia outras pessoas, através, por exemplo, né, da Santa Missa, através de um padre que fala, ali na homilia, e toca no nosso coração, toca no seu coração. E aí você fala assim, não é isso mesmo. O Senhor, Deus tem razão, utilizou agora, né, do sacerdote, do ministro, do pregador como instrumento dele, e eu entendo que eu preciso mudar. E aí sai com aquele firme propósito. Só que mais uma vez, depois reflete dentro do coração, e porque quer então levar vantagem, acaba caindo novamente no pecado. Porque se esqueceu que o dono, que o Senhor é Deus. Porque se esqueceu que a nossa vida, ela só tem pleno sentido, e a gente só se realiza por inteiro quando nós estamos em comunhão com Deus. E aí, então, nós vamos cometendo esses atos e o Senhor vai dando oportunidade, vai dando chances para cada um de nós. Só que a gente age não como alguém que recebeu um dom. Sim, nós podemos até nos considerar proprietários deste dom, que é o dom da vida que Ele nos deu. Mas no fundo, tudo pertence a Ele, ao Senhor. Se cada agir nosso, se cada manifestação nossa, antes de agir nós pensássemos, como o Senhor reagiria? O que o Senhor deseja que eu faça nessa reação? Olha, te garanto, muito dos problemas que nós temos na nossa vida, nós não teríamos, porque nós não iríamos agir por impulso, nós não iríamos agir em cima de um pensamento egoísta, talvez, ou de um sentimento ali de inveja, do sentimento de rancor, e tantos outros sentimentos que vão sendo brotados dentro do nosso coração, porque as pessoas sim, elas nos machucam, porque sim, nós somos humanos, porque nós temos sentimentos, mas veja, o Senhor hoje, Ele quer dizer a você, que o amor que Ele age para conosco, é preciso que a gente retribua este amor, com amor na vida dos outros. Gente, a parábola de hoje, ela é tão interessante, porque o dono ali, né, do campo, dono daquela propriedade, ele já tinha feito tudo. Ele já tinha plantado a vinha, ele já tinha protegido a vinha, ele já tinha feito até o lagar, ele já tinha até construído uma torre de guarda. Os agricultores era só cultivar. Eles não precisavam de fazer nenhum outro tipo de esforço. E a vinha, ela não precisa de muita coisa. Ela só precisa de um pouco de água. Aonde eu morava, né? Pela comunidade de Canção Nova, morei no sul da França. E é a região onde nós temos ainda a casa de missão. A cidade chama Toulon.
Toulon. E aí a gente mora num grande seminário, e nesse seminário ele tem uma vinha. E aí a única coisa que precisa de cuidado depois que começa ali a fase de brotar, né, porque depois tem várias etapas, por exemplo, tem a etapa da poda, que é depois da colheita, tem a etapa de um outro determinado cuidado que tem que ser feito. Mas quando começa o processo de brotar a vinha, a única coisa que é necessária é um pouco de água. E ali eles têm aquele sistema de gotejamento, então à noite fica pingando água ali, e você vai vendo ela ficar verdinha, bonitinha. Nascer a uva, e ali não tem. E aí só depois colher. Então, aquilo que nosso Senhor está dizendo para cada um de nós em relação ao cuidado que nós temos que ter com esse dom precioso que nós recebemos, não é muito grande. É só clamar mesmo a graça dEle, a presença dEle, de estar em comunhão com Ele, de entender, e aqui é importante, entender qual é a nossa missão. Entender ao que nós fomos chamados, ao que nós somos chamados. Porque aí a gente encara de uma forma diferente aquilo que Deus nos concede, aquilo que Deus pede para nós. E nem sempre será fácil. E nem sempre será tudo uma mordomia. Nem sempre será só alegria, porque nós temos também alegrias. É necessário reconhecer que o Senhor também nos dá momentos maravilhosos. Mas às vezes, para crescermos na fé, é necessário ir além. É necessário superar essas dores, essas dificuldades. Em primeiro lugar, para a nossa salvação, para a comunhão de nós mesmos, de você com Ele. E assim superando aquilo que é falho, e assim superando aquilo que vem do Senhor. Veja, não queira um mérito para você. O problema talvez desses agricultores é que talvez ao ver ali a vinha ir crescendo, talvez ir percebendo que ali começava a brotar os frutos e que eles eram bonitos, eles falaram assim: nossa, olha, está vendo como o meu trabalho é importante? Está vendo como que eu sou bom naquilo que eu faço? Está vendo como aquilo que eu toco, né, prospera, produz? Mas se esqueceu que existe alguém maior. E às vezes a gente vai fazendo isso com a nossa vida de fé, com a nossa caminhada em Deus, com a nossa comunhão com Ele. Porque as coisas vão acontecendo e porque nós vamos tocando em certas graças que o Senhor permite que nós toquemos, nós vamos falando assim: olha como eu sou um homem de Deus, como eu rezo. E aí até mesmo no ambiente da família, né, já deixa de ser aquele que acolhe, é aquele, porque Deus inspira, então é aquele que todo tempo quer ensinar, quer falar, quer mostrar. E aí às vezes acaba caindo na soberba, porque não escuta o outro, porque não entende que no outro pode também estar a resposta daquilo que é o correto. Foi o erro dos agricultores, daqueles que arrendaram a vinha. Eles se esqueceram que eles não eram o Senhor, não eram os proprietários, mas eram empregados, e deveriam ser bons empregados. E nós também somos chamados a sermos bons empregados. E tudo isso começa com um gesto de gratidão. Será que nós somos realmente gratos a Deus? Ou será que nós agradecemos a Deus e lembramos dEle quando tudo está lindo e maravilhoso na nossa vida? Aí fala assim: ô Senhor, ou quando nós recebemos aquilo que nós pedimos. Porque também existe isso. Às vezes, a gente entende que a gratidão é só por aquilo que é bom, ou ainda pior, né? No sentido assim, só por aquilo que eu recebo, de positivo. Mas o Senhor hoje, Ele deseja que nós aumentemos um pouco a nossa fé. Que a gente possa caminhar um pouco mais em direção a Ele, que a gente possa amá-lo um pouco mais. E para isso, então, é necessário entender que a gratidão, ela é essencial na nossa vida. Se aqueles homens que arrendaram a vinha fossem gratos, jamais
eles teriam feito mal a uma outra pessoa. Porque eles iam entender que o fruto seria o que teriam, combinado com o dono, com o proprietário. Que as uvas não pertenciam a eles. Que a função deles era de ter o cuidado ali com aquilo que era propriedade do Senhor. Mas não. O olhar da ganância, às vezes, vai mudando as coisas. O olhar da inveja, às vezes, vai mudando. E aí muda a gente. Muda a nossa maneira de ser. Faz com que a gente deixe de perceber a ação de Deus na nossa vida. E faz com que a gente, então, acabe caindo no erro e no pecado. E muitas vezes no pecado de ingratidão, que não reconhece até mesmo aquilo que Deus faz e realiza na nossa vida. É lógico que o tempo de Deus, ele é um tempo diferente daquele que a gente está acostumado e está esperando. É preciso entender bem que muito daquilo que a gente vive, o Senhor, como um bom pai, Ele só vai dar no tempo oportuno. Ontem eu estava em missão, estava no interior de Minas Gerais, fui celebrar uma missa na cidade de Gonçalves, fica aqui do outro lado da Serra da Mantiqueira. E estava com o irmão de comunidade, a gente lá na missão, e o irmão de comunidade, em determinado momento, falou assim, ele é pai, e ele falou assim, quem aqui é pai ou mãe? Aí, muita gente levantou a mão. Ele falou assim, você dá tudo para o seu filho na hora que ele pede? Aí, o pessoal, não. Você dá quando você entende que ele é capaz de usar ou de receber aquilo que ele pediu. Você não vai dar algo para ele que faz mal. Às vezes pode ser uma coisa assim, aparentemente simples. Se é uma criança pequena, que sei lá, quer comer uma fruta, aí fala assim, mãe, dá uma faca de ponta aqui para eu comer essa fruta. Você vai falar, jamais, daqui que eu, não é o tempo ainda. Você vai crescer, você vai entender que isso pode fazer mal, você vai entender que isso pode te machucar. Então, existe um tempo para você receber isso. Assim como tantas outras coisas, Você não dá tudo aquilo que o seu filho pede ali no momento. Porque existe uma pedagogia. Existe a necessidade de um tempo para aquilo. E Deus é Pai conosco. Então, até mesmo muito daquilo que a gente pede, daquilo que a gente solicita, e tem coisas que sim, que são necessárias, tem coisas que a gente tem até mesmo razão de pedir. O Senhor, Ele vai conceder, se Ele conceder no tempo necessário, porque Ele entende melhor. Porque também existem coisas que você jamais vai dar para os seus filhos, porque você entende que é ruim. E que não vai fazer bem para ele, mesmo que ele veja outras pessoas utilizando, mesmo que ele veja outras pessoas ali que podem possuir aquilo, você fala assim, não, isso para você não tem, aqui dentro da minha casa, aqui dentro de casa não vai ter. Talvez o dia que você crescer, for um adulto, tiver maturidade, você mesmo vai então me agradecer por este não que eu te dei no dia de hoje, que você não compreende agora, mas que no tempo certo, você vai compreender. Pai e mãe, é ou não é assim? É. Assim também deve ser na nossa vida. Porque aí então nós entendemos que, na verdade, aquilo que Deus realiza conosco é uma pedagogia para nós crescermos. Na verdade, o Senhor, Ele continua nos dando oportunidades de crescer no amor em direção a Ele, de ter este cuidado com a vinha, de reconhecer que Ele é o Senhor e que nós precisamos e dependemos dEle. Mas aí é uma luta que às vezes essa luta, ela parece ser impossível de ser vencida. Porque a gente traz conosco aquilo que é o fruto da concupiscência, que é esse desejo de busca por aquilo que é prazeroso. A gente traz conosco os traumas, as feridas, que muitas vezes aconteceram dentro da nossa casa, da nossa família, porque a nossa família não é perfeita. Ontem nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Gente, chamando assim, posso nomear dessa forma, a única comunidade, a única família perfeita é a Trindade.
Todas as outras têm falhas. Todas as outras têm limitações. Então vamos largar a mão, abandonar. Não, ao contrário, vamos lutar para que dê certo. Vamos lutar para ser melhor. Porque nós temos essa graça, a graça do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele deseja o melhor para nós. Porque o Senhor deseja a nossa felicidade. Porque o Senhor, Ele quer que nós colhamos o fruto daquilo que Ele mesmo nos concedeu como dom. Basta a gente cultivar. Basta a gente evitar situações de problema. Basta a gente entender que Ele é capaz até mesmo, e foi capaz de dar o Filho dEle para a nossa salvação. E aí então, nós entendemos este caminho que nós devemos trilhar, que nós ouvimos hoje na primeira leitura da segunda carta de São Pedro. O Senhor vai dizer que o seu divino poder nos deu tudo o que contribui para uma vida. Para a vida, para a piedade, através até mesmo de um conhecimento próprio com Ele, o Senhor. O Senhor nos dá tudo. É Ele, São Pedro, que está falando aqui. O Senhor, Ele nos concede tudo aquilo do que nós precisamos para ter mais comunhão com Ele, para ter esta vida próxima, íntima a Ele, e para também viver de forma piedosa, para que assim a própria glória dEle se manifeste. E aí depois, São Pedro, ele trilha um caminho que nós somos chamados a trilhar também para viver bem, não somente a nossa vida, mas também para ser um testemunho para aqueles que convivem com a gente. A partir do versículo 5, ele vai dizer assim: por isso mesmo, dedicai todo o esforço, está vendo? Não é qualquer esforço, primeira questão, é tudo aquilo que a gente tem, porque também existe outra realidade de Deus. Se você, contando com a graça dEle, pode alcançar, pode resolver, pode solucionar a situação, para que Deus então vai ali intervir? Você tem as forças, repito, com a graça dEle. Mas se você tem as forças, Ele não vai fazer por você. Ele vai fazer aquilo que foge à nossa capacidade. Então, todo o esforço nós devemos dedicar. Para quê? Para juntar a nossa fé à virtude. Então, a primeira questão é ter fé. Ter fé em Deus. Ter fé que Ele está conosco. Sabe a situação que você apresentou no início dessa celebração, em relação à sua família, em relação àquela pessoa que está então ou afastada, necessitada, que precisa hoje talvez até mesmo de um milagre, aquilo que é praticamente impossível? Tenha fé. É aquilo que o Senhor está pedindo, tenha fé. Que talvez não acontecerá a salvação, talvez no sentido, a cura ali, a enfermidade que deixará de acontecer para este mundo, mas a vida eterna, porque ele se converte, porque ele muda de vida. Então é necessário, em primeiro lugar, ter fé. Parte daí, desse princípio. Temos que ter fé em Deus. Temos que acreditar que Ele está conosco. Temos que acreditar que Ele é o Senhor dos Senhores. Temos que acreditar que Ele nos ama como este proprietário da vinha do Evangelho, que foi dando oportunidades, ao ponto de enviar o seu Filho, mesmo sabendo que aqueles homens poderiam fazer mal a Ele. Mas por amor, Ele então faz este gesto de sacrifício. E aí, esta fé, ela deve ser ligada a esta virtude. Na igreja, nós temos as virtudes teologais. Inclusive, o ano passado foi um ano de uma virtude teologal que nós vivemos o ano todo, que é a fé, a esperança, que nós vivemos o ano jubilar, e a caridade. Ou seja, São Pedro, acostumado sempre a falar com São Paulo, as cartas mais que nós lemos mais na liturgia, normalmente é dele. São Pedro, então, ele está pedindo, olha, se você tem fé, você então é capaz de viver esta vida virtuosa. Ou seja, você é capaz, justamente através da fé, que já é uma virtude, mas está ali implícita, você através de ser alguém que tem esperança,
Diminuiu, está desistindo de rezar, por quê? Porque então você fala assim, essa pessoa não tem mais jeito. Persevera. Hoje eu estava rezando no programa Amor Vencerá com a Rogerinha, e a gente fazia um momento de intercessão incrível, justamente para dizer assim, não esmoreça, porque a passagem que tinha sido lido era de Êxodo 17, 8, aquela famosa passagem de Moisés, que fica com os braços erguidos, intercedendo, né, enquanto o Josué está no campo, lutando contra os amalecitas. Enquanto Josué intercede com os braços levantados e o cajado na mão, o povo de Israel vence. Continue lutando, há esperança. O Senhor também nos pede, né, a virtude teologal da caridade. Mas existe também outras 4 virtudes que são chamadas de cardeais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza. Gente, está esmorecendo na fé? Peça esse dom, peça essa graça. A graça de ser forte, de ter a fortaleza para aumentar a vida cada vez mais, numa vida de fé e de comunhão. E temos também a virtude da temperança. Mas São Pedro não para aí. Ele vai dizer então que depois de termos uma vida de fé, que depois então de termos e buscarmos viver as virtudes, nós temos que ligar essas virtudes ao conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Ao conhecimento dele, de Deus. Ao conhecimento das coisas de Deus. E aqui nós temos a graça de ter um dos dons do Espírito Santo, todo batizado recebeu, porque é um dom infuso, um dos 7 dons, que é dito conhecimento ou sabedoria, mas é o mesmo. E nós podemos então usar este dom para conhecer mais, para ser mais íntimo de Deus, para não correr o risco de negar a Ele, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele mesmo, ou através de algum dos seus enviados, como no Evangelho de hoje. Mas aí São Pedro continua, ok, você tem a fé, você busca uma vida virtuosa e você tem virtude, você então por conta disso conhece a Deus e tem essa intimidade com Deus, então é necessário o autodomínio. Aí complica. Uma das coisas, né, que é trazido até mim como pecado, que eu mais escuto nos últimos tempos, tem sido falta de paciência. A gente está ficando cada vez mais impaciente. A gente já não sabe mais esperar. Não sabe mais esperar o tempo do outro. Não sabe mais esperar a dinâmica de Deus naquilo ali. A gente quer tudo para... Até um tempo atrás era ontem, né? Agora é para antes de ontem, né? 2 dias atrás. A gente tem se tornado, e fruto disso, né, dizem alguns até mesmo psicólogos, é o contato intenso e exagerado com as telas de celular, porque a gente quer ver informação o tempo todo, quer conhecer, quer saber o tempo todo, e isso vai gerando uma impaciência dentro de nós. E aí nós temos então que ter este autodomínio, ser capaz de controlar os nossos impulsos, as nossas paixões, ser capaz de não agir por instinto. E aí São Pedro continua, do autodomínio à perseverança, porque infelizmente nós podemos muitas vezes acabar caindo neste caminho. Veja, você se esforça, você luta, você tem o desejo realmente de ser melhor, de consertar, e aí em determinado ponto você acaba caindo. Né? Quem conheceu o Padre Léo, de Betânia, né? Ele sempre falava que se a gente pode dizer que o demônio tem uma virtude, é a virtude da paciência. Porque ele fica esperando justamente esse momento aonde você vai estar fraco, aonde você, por conta de uma queda, para te tentar. Ele fica ali, ó, rodando, né? Opa, ainda não, espera mais um pouquinho. Opa, está quase. E aí você vacila um pouco, naquilo que é a sua perseverança, ele vem, puf, te dá uma rasteira. E aí quando você cai,
na armadilha dele, e ainda depois ele traz um monte de coisas, um monte de julgamentos. Está vendo? Você não é capaz. Está vendo como você não pode? E aí você fala assim, então não é isso mesmo, veja, já lutei tanto, faz 3 anos que eu estou lutando, agora eu caí. E aí você esquece que você já viveu uma vida de fé, está vivendo uma vida de fé. Que você é alguém que se esforça e por isso, nesse esforço, você então acaba vivendo aquilo que é virtuoso, o conhecimento de Deus. Você lutou por esse autodomínio que você tem se controlado. Então, meu irmão e minha irmã, persevere, não pare, não desista. Porque existe um sacramento, que é o sacramento da misericórdia, da reconciliação. E quando nós entendemos isso, nós então praticamos aquilo que São Pedro vai dizer, que é justamente a piedade. Em primeiro lugar, para nós mesmos, conosco mesmo. A gente tem que procurar melhorar, mas tem que ter misericórdia com a gente mesmo. Caiu, não desespere. Busque retomar, reerguer, caminhar novamente, porque é isso que o Senhor deseja. E após isso, então, ele fala, São Pedro, do amor fraterno que nós somos chamados e, por fim, da caridade. Mas tudo isso, nós só seremos capazes de viver com a graça do Espírito Santo. Tudo isso, nós só teremos a capacidade de lutar, de buscar viver aquilo que é esperançoso, virtuoso. Nós só procuraremos o conhecimento de Deus através da graça do Espírito Santo. Veja, nós estamos ainda nesse ritmo. O Senhor, Ele sobe ao céu e Ele envia o Espírito Santo como este ajudador, como este paráclito, para que eu e você possa então trilhar este caminho contrário destes agricultores, para que na primeira visita de Deus já perceba como Nossa Senhora, quando o anjo aparece, ela já entende que é uma visita do céu. Ela já entende que Deus está ali presente. Ou como num outro determinado momento da sua vida, que talvez as coisas não estejam bem, mas que você procura crescer em gestos de amor a nosso Senhor. Por isso quero convidar você a ficar em pé, para que assim nós possamos pedir esta graça, a graça do Espírito Santo. Veja, o Senhor te trouxe aqui, o Senhor fez você acompanhar esta Santa Missa até agora, porque Ele deseja novamente preparar a terra do seu coração. Ele quer ali plantar uma vinha dos filhos dele. Ele vai proteger, Ele não vai te deixar só. Ele vai te cercar de cuidados, de carinhos. Ele vai ali até mesmo depois fazer um lagar para já começar a colher os frutos e usar desses frutos. Ele vai até mesmo construir uma torre de guarda, para que ali você se sinta realmente protegido. Você consiga ver ao longe, até mesmo tendo a capacidade de reconhecer o perigo que talvez se aproxima, para se proteger. Mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, com a graça do Espírito Santo. Cantemos pedindo o Espírito Santo de Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, cante isso. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos e cante. As minhas mãos eu quero levantar
as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Derrame então o seu coração agora na presença do Senhor. Abra o seu coração agora, aquilo que Ele já está revelando. Que você precisa então até mesmo permitir que Ele entre, para que Ele retire talvez esse sentimento de mágoa, de rancor, aquilo que não pertence a essa vinha, para que Ele retire a erva daninha que foi crescendo ali, para que Ele retire as pragas que foram ali também se acumulando. Permita que o Senhor adentre ao teu coração neste momento. E aqui o Senhor já me revela muitas pessoas que trazem mágoas, ressentimentos profundos, porque se sentem injustamente injustiçadas, porque foram prejudicadas. E você tem alimentado essa mágoa no seu coração há tanto tempo. E deixa eu te falar, isso só tem feito mal para você mesmo, para você mesma. Retire agora, vá pedindo ao Senhor, sim Senhor, retira Senhor. Arranca, como alguém que ali está na horta e precisa retirar aquela erva daninha, e junta com a mão e puxa de uma vez. Que sai até mesmo às vezes terra junto, outras coisas junto, mas que dá a capacidade daquilo que é a planta, daquilo que é a erva, daquilo que é a vinha, poder crescer forte, firme. Permita agora então que o Senhor vá tocando o seu coração. Permita que o Senhor então vá fazendo esta limpeza espiritual naquilo que é a sua vida. Sim, Senhor, toca, Senhor, nós aqui estamos rezando, Senhor, pelas famílias, mas eu quero que nesse primeiro momento você reze por você, porque você é membro de uma família, então também você precisa da oração. Sim, Senhor, toca, Senhor, com teu coração, com teu Espírito Santo, Senhor. Vá, Senhor, transformando, vá, Senhor, revirando a terra, vá, Senhor, preparando, Senhor, para que o Senhor possa entrar. Então age, Senhor, com teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor, ao encontro de cada um daqueles que nos acompanham, daqueles, Senhor, que estão rezando agora nesta Santa Missa. Toca, Senhor. Toca, Senhor, até mesmo, Senhor, aqueles que como que colocaram uma casca, uma proteção, e tem medo até mesmo de se abrir. Porque você diz assim, mas se eu deixar o Espírito Santo entrar, eu vou ter que perdoar essa pessoa. Porque se eu deixar o amor de Deus agir na minha vida, eu vou ter que então dar a oportunidade a essa pessoa. Mas veja bem, você não faz isso porque esta pessoa merece. Você faz isso porque o amor de Deus te toca, e porque você entende que o Senhor da sua vida te pede para dar este gesto, dar este passo. Age, Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. E porque nós estamos também no momento de oração, de intercessão, agora chegou o momento de você rezar por sua casa. Agora chegou o momento então de você pedir a Deus por aqueles que você ama, por aqueles que fazem parte da sua família. Agora chegou o momento então de você pedir, através dessa intercessão, clamando o Espírito Santo, clamando até mesmo a presença, a ação de Deus, que você ou alguém possa ser este instrumento que visite aquele a quem você ama,
Portanto, apresente neste momento cada pessoa e vá dizendo até mesmo o nome dessas pessoas. Sim, Senhor, eu intercedo agora, Senhor, pedindo a você, e vá dizendo a situação, o que a pessoa tem vivido. Eu quero, Senhor, apresentar aqui, Senhor, a minha família. Apresento, Senhor, toda a minha família, Senhor. Apresento, Senhor, os meus pais. Apresento, Senhor, os meus irmãos. Apresento, Senhor, o meu irmão mais velho, Senhor, tudo aquilo que ele tem lutado, vivido. Que o Senhor vá agora tocá-lo. Que o Senhor possa agora, então, agir, Senhor, através desta oração, através das pessoas que estão com Ele. Peço também, Senhor, pelas minhas cunhadas. Peço, Senhor, pelos meus sobrinhos. Peço, Senhor, pelos meus tios, pelas minhas tias, pelos meus primos e primas. Peço, Senhor, por todos aqueles que fazem parte da minha família, Senhor, que são um pouco mais distantes, porque são cocunhados ou porque são pessoas ligadas, não pelo sangue, pela relação direta, mas que eu considero, Senhor, como membro da minha casa, membro da minha família. Eu quero, Senhor, neste momento também interceder por eles. Eu quero, Senhor, que eles tenham fé em Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, que eles tenham uma vida virtuosa. Eu quero, Senhor, que eles Te conheçam, que eles Te amem, para que assim eles possam, Senhor, perseverar, para que assim, Senhor, eles possam viver a caridade, mas acima de tudo, para que eles possam ter um encontro contigo, Senhor. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada membro da minha família, sobre cada membro, Senhor, da minha casa, Senhor. Vá, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, aonde cada um precisa, necessita, Senhor. Envia, Senhor, o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cante com toda a força do seu coração. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder. Solte a voz. Enche-me Com Teu poder, pois eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as mãos e cante. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós temos fé que o Senhor ouviu o clamor da nossa oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só, porque o Senhor nos dá várias e várias oportunidades de estar contigo, porque o Senhor envia, Senhor, o Seu divino poder, que é a presença, a graça do Espírito Santo, para que nós tenhamos essa vida nova. Obrigado, Senhor, porque é amor, é o Teu amor, é a Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a capacidade de ser gratos, reconhecidos que o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos